Mais uma vez, bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Deus possa reinar em cada coração. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo narrou João, capítulo 13, verso 21. Como já foi dito, nós estamos com uma dificuldade na projeção, porque a conexão quebrou, e é um espaço pequeno que os irmãos percebem, do computador até aqui, um espaço pequeno, né? Então nós estamos providenciando a confecção desse novo conector, né? Então, estaremos sem a projeção. Mas a igreja primitiva, os nossos primeiros irmãos não tinham projeção, tinham? Não. E a Bíblia diz que eles buscavam a face de Deus a tal ponto que em algum momento específico da história, aquele local foi tomado pela presença de Deus. Então não é a projeção, não são os instrumentos, não é o microfone, é Deus. Então, quero encorajá-los a buscar a face de Deus, independente se o vento chega do ventilador até você, se não chega, nós estamos aí buscando a face desse Deus Todo-Poderoso. Muito bem. No texto de João, capítulo 13, verso 21 a 31, leio assim. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. E um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para que esse discípulo, como a dizer, pergunte-lhe a quem ele está se referindo. E inclinando-se para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariote, filho de Simão. Permita-me parar só um instantinho aqui. Eu não sei exatamente como estava o ambiente, porque quando Jesus trouxe aquela altíssima declaração que um dos discípulos, um do colégio apostólico, aqueles que estavam com ele, aquele período todo, provavelmente 3 anos e meio de ministério, um deles iria traí-lo. Não sei se houve um alvoroço, não sei se eles perderam a atenção do próprio Jesus e dando atenção mais ao fato em si, perguntando uns aos outros, ou conversando uns com os outros, mas uma coisa é muito clara. Jesus foi muito direto. João perguntou: quem é? Jesus disse: aquele que eu der o pedaço de pão molhado. E naquele ambiente de alimentação, o pedaço molhado era o melhor pedaço, porque não tinha a sequidão do pão, mas estava molhado. Não é o caso, mas daqui a pouco nós iremos almoçar, e aquele caldinho que vem da carne, você molha ele no pão, olha, deu água na boca. Então, o melhor pedaço. E João ouviu isso de tal maneira que registrou claramente. Mas não sei o que aconteceu com os discípulos. Não sei o que foi que passou na mente deles. Mas, fato é, Jesus disse, caminhando. E tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer? Faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu porque Jesus disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu, e era noite. Depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado
nele. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, muito obrigado por sua graça. Toma-nos em tuas mãos. Fala, Deus, ao nosso coração e ao nosso entendimento. Não permita, Deus, que saiamos daqui sem a tua mensagem guardada em nosso coração. Nós oramos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém? Muito bem. Pessoal do som, dá um pouquinho mais de volume aqui no som, por favor. Por favor, um pouquinho mais só de volume, quem estiver no som. Muito bem. Eu quero tratar com os irmãos dentro de temáticas. A primeira temática a ser abordada é sobre o traidor é revelado. Você sabe muito bem que o Evangelho de João, ele foi o último a ser escrito, quando todos os outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, já era costumeiro na igreja. Então João escreve, anos depois, e ali ele já começa a relatar de acordo com o seu propósito, de apresentar Jesus como Deus. Lá no capítulo 6, verso 71, podemos então ver que lá já tinha indicação que Judas seria o traidor, porque João está falando de algo que já tinha acontecido. É retratar algo que aconteceu de fato. Então não há mais algo encoberto no Evangelho de João, mas declarado. Também sabemos que Judas, ele andava lançando mão da bolsa das moedas. Ele roubava. Ele era ladrão. Os discípulos tinham por ele apreço. Só que o coração de Judas era um coração perverso. O coração que Cristo não habitava. Você lembra o que aconteceu lá em Betânia? Maria, ungindo o nosso Senhor Jesus Cristo com um valioso perfume. Alguns dizem que o preço daquele perfume que Maria derramou de maneira profética, preparando o corpo de Cristo para a crucificação. Alguns dizem que aquele valor era de 1 ano de salário. E Judas vai e reclama, mas poderia ter dado aos pobres. Você sabe que aquilo era da boca para fora, porque ele não queria para os pobres. Provavelmente ele queria para si, porque ele lançava a mão. Diz lá em João capítulo 12, verso 4, diz o seguinte: esse bálsamo vale 1 ano inteiro de salário, poderia ser vendido e nós poderíamos ter usado o dinheiro para dar aos pobres. Fake news, não é verdade isto. O coração dele era perverso. O que realmente ele queria dizer era o seguinte: esse dinheiro eu poderia ter usado aqui para resolver o meu problema. Parece, como eu disse, que todos confiavam em Judas. Ninguém tinha a autoridade de questioná-lo. Mas Jesus disse, em João capítulo 13, verso 27, o seguinte: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Todos acabaram achando que Judas iria comprar alguma coisa, está faltando, porque não é assim que a gente faz. Vamos fazer uma festa? Aqui a gente está trazendo o cenário da última ceia. Jesus está com os discípulos no cenáculo, e então vão celebrar não mais a Páscoa em si, mas uma tramitação para a Páscoa cristã. E qual é a Páscoa cristã? É Cristo, ressurreto, um memorial, onde nós celebramos não somente um dia no ano, mas celebramos todos os meses, onde o pão é apresentado, onde o suco de uva é apresentado, simbolicamente, mas também mostrando a Cristo, a dramatização da ceia. E quando nós vamos fazer uma festa, algum evento, sempre falta alguma coisa, não falta? Sim ou não, gente? Está faltando sal, faltando açúcar, faltando alguma coisa. Então os discípulos pensaram: opa, está faltando alguma coisa, já que Judas tem lá a sacola de dinheiro, provavelmente ele vai lá comprar, tendo em vista que não tinha Pix, tinha que levar o dinheiro. Então foi com ele, saiu, só que ele não foi fazer isto. Eu quero falar
sobre a sensibilidade. Jesus está à mesa. E quando Jesus, o nosso Senhor, está à mesa, ele tinha uma sensibilidade maior para discernir quem as pessoas realmente eram. Você vai me falar assim: ah, pastor, o Senhor Jesus Cristo era o verbo de Deus. E a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Você está certo. Nada é encoberto, todas as coisas são descobertas, estão patentes aos olhos do nosso Deus. Aquele a quem amo, nós iremos prestar contas. Não tem como você viver uma mentira diante do Senhor da verdade. Não tem como você esconder. Isso me lembra, eu acho que eu já contei aqui, quando numa festa de aniversário, apagaram as luzes para bater os parabéns, e aí, bateram os parabéns, aquela coisa toda, estava bem escuro, e quando acenderam as luzes, aquele bolo bonito, cheio de glacê, tinha uma marca de uma boca no bolo. Alguém deu uma mordida no bolo, certinho assim, ó, nhaque. Aí olharam assim, e tinha um rapazinho pequenininho, com a mão para trás, dizendo: não fui eu não, com a boca toda suja. Nós somos aquele rapazinho. Não sou eu não, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Não, não foi eu não, foi a serpente. Desde o começo nós não assumimos a nossa culpa. Desde o começo queremos terceirizar. Quando nós falamos sobre responsabilidade, temos que assumir que somos, e aí você pode até querer brigar comigo, mas não briga não, nós somos ruins, a Bíblia diz isso, maus, perverso é o coração desde o nascimento. Eu vejo as crianças menores aqui, às vezes de colo, temos aqui as nossas crianças, são lindas demais, lindas, mas deixam sozinhas, deixa as crianças sozinhas ali, daqui a pouco estão puxando o cabelo de um, batendo no outro, dando um soco, tomando o brinquedo, tacando o brinquedo na cabeça. Olha lá o Romeu ali dormindo, em berço esplêndido, tranquilo, mas também tem coração ruimzinho também, que a Bíblia diz isso. Em pecado nós fomos concebidos. Então, como trabalhar isto? Cristo teve o discernimento. É lógico que Cristo sabia quem era Judas, desde sempre, ele é Deus. Mas ele nos ensina que existem sinais. Por exemplo, quando Judas, ele falou aquilo, lá no caso de Maria e Betânia, as pessoas poderiam pensar o seguinte: calma aí, ele está reclamando de alguém que está abençoando o nosso Senhor? Nós temos que olhar para os fatos ao nosso redor e perceber que, infelizmente, existem pessoas que têm um sentimento de ingratidão quando você é abençoado. Opa, ligue o sinal de alerta, fique atento. Tem, e infelizmente aqui também, em qualquer lugar do mundo, inclusive na nossa igreja, como eu falei, existem pessoas que ficam mais felizes com a infelicidade do outro do que a felicidade de alcançar alguma coisa. Aí a pessoa fala assim: bem feito, já passou da hora. Não é assim que nós fazemos? Não é assim que pensamos? Não é assim que agimos? Perceba o espírito de ingratidão. Quando? Quando Judas viu Jesus sendo gracioso com Maria, ele foi repelido pelaquela atmosfera. Tem gente que não consegue ficar na atmosfera onde o outro está sendo abençoado, não consegue gerenciar as suas próprias frustrações, não consegue gerenciar os seus sentimentos, e prefere sair do que ver a outra pessoa sendo abençoada. Sabe o que é isso? É um coração onde há uma idolatria ao próprio eu.
A graça que salva está presente na vida das pessoas. E essa graça serve como um termômetro para indicar se realmente somos espirituais. Quer ver um exemplo? Quando o seu irmão é abençoado, você fica feliz? Mesmo que aquela bênção fosse exatamente o que você queria para a sua vida e aquela bênção não chegou para você, chegou para ele. Rapaz, nós temos uma unção do casamento aqui esses dias. Viu? Só não vou falar uma coisa que está sendo gravado. Mas estou ganhando do padroeiro aqui. Hein? Rapaz, mas imagine, está vendo a turma se casando, graças a Deus, isso mostra que acreditamos no casamento, acreditamos na família, acreditamos no Deus que une. Mas vamos falar que tem uma pessoa ou outra, eu estou falando exemplo, não estou citando nada não, tá, meus irmãos? Em nome de Jesus, Cristo ressurreto. Mas imagina a pessoa que ainda não casou, não está namorando, olha o pessoal casando e fala assim, Não, tem que vibrar. Como aquele que consegue um trabalho, como aquele que consegue uma casa própria, como aquele que consegue passar numa faculdade, como aquele que consegue ter um filho. É isso, é vibrar. A Bíblia diz que devemos chorar com os que choram, mas não por causa das bênçãos deles, mas por aqueles que estão sofrendo. Nós temos que nos alegrar com o que está alegre. Tenha esse sentimento no seu coração. Por que estou falando isto? Porque os discípulos ao redor de Cristo não tiveram um discernimento. Judas já tinha mostrado algumas evidências. E existem pessoas que vivem ao seu redor. Está guardando isto? Existem pessoas que vivem ao seu redor. E essas pessoas, elas não vibram contigo. Essas pessoas, elas precisam entender sobre a graça comum de Deus, onde a graça de Deus está sobre todos. Existe a graça comum, e essa graça comum é apresentada a todos. E você precisa ter discernimento. Alguém já disse que são pessoas que estão intoxicando a nossa alma, pessoas que prejudicam, pessoas que não acrescentam, elas subtraem. E eu te pergunto, até quando você vai permitir que essas pessoas influenciem a sua vida? Eu espero que você não seja essa tal pessoa, porque é muito fácil olhar para o outro, quando na verdade o erro pode estar em nós também. Não seja um portador da ingratidão. Se alegre com aquele que está feliz. Fique triste com aquele que está triste. Busque a Deus junto com seu irmão. Quer ver um exemplo? É aquela grande pergunta: como um Deus tão bom pode perdoar um pecador tão miserável? Ficamos indignados quando ficamos sabendo de alguém que tinha um histórico terrível, e agora essa pessoa foi alcançada pela graça, foi remida pelo sangue do Cordeiro, está vivendo para a glória de Deus. Ficamos abatidos porque nós gostaríamos que aquela pessoa tivesse, entre aspas, o que era direito. Irmãos, Cristo veio para salvar a todos. Só que nós selecionamos no nosso coração quem deve ser salvo. Nós pensamos assim, esse é merecedor, aquele não. Imagine, uma pessoa que abusa de crianças, eu não estou aqui dizendo que não deva pagar pelos seus crimes. Imagine uma pessoa que é traficante de alto escalão. Imagine uma pessoa que tenha cometido delitos tão escandalosos, e de uma hora para outra você olha e aquela pessoa é alcançada pela graça. Será que, como fica o seu coração? Tem gente que diz assim, é fácil fazer tudo isso e depois correr para dentro de uma igreja. Nós temos que acreditar na transformação do ser humano.
Você precisa, eu preciso acreditar na transformação do ser humano. Sabe por quê? Porque nós fomos transformados. Pastor, mas eu não fiz nada disso. Sim, eu creio que não, que você não tenha feito. Mas uma coisa é certa, nós não merecíamos também o perdão. Não merecíamos a graça. Judas não merecia ter os seus pés lavados pelo Senhor, pelo Deus homem, o Deus Todo-Poderoso, mas foi lavado para mostrar que devemos ser e ser piedoso e ter um coração piedoso. Uma outra temática, destino definido. Olha o quadro posto. Cristo está lá com os seus discípulos, está falando, ensinando. Daqui a pouco chegarão aqueles que iriam prendê-lo. Vem a guarda do templo, os líderes judeus, depois os soldados romanos, e todos prontos para humilhar a Cristo. Cristo seria então zombado, golpeado, cuspido, açoitado, crucificado, junto às autoridades religiosas seculares, fizeram uma conspiração para destruí-lo. Mas eu preciso lembrar uma coisa ao seu coração, que nenhum desses indivíduos ou grupos, nem todos juntos, nem individualmente, tinha autoridade ou poder para definir o destino do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se entregou voluntariamente. Isso o que me ensina? Que independente da situação, em todos os momentos, é o próprio Senhor Jesus Cristo que detém o controle da situação. Amém? Detém o controle da situação. Nada está ao relento, nada foi jogado ao ar. Não, Deus, o Todo-Poderoso, continua no controle de todas as coisas. Os discípulos abandonaram. A multidão não mais está aos pés de Cristo. Agora ele está aos pés de uma cruz. Ele vai ser levantado como foi a serpente lá no deserto. E esse Deus Todo-Poderoso, o Deus homem, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de formosura, esse Deus continua no controle de todas as coisas. O quadro é caótico. Cristo, aquele que os discípulos confiaram a sua vida, aqueles que os discípulos colocaram o seu tempo, seguiram, agora Cristo está sendo julgado pelo tribunal humano. Cristo está sendo levado para o Gólgota. Ele será morto. Tem quadro pior do que esse? Eu não estava lá, você também não. Eu creio que você também não estava lá. Mas, fato é, um sentimento dominou o coração de cada discípulo. Um sentimento de decepção, frustração. Agora eu quero te encorajar. Tudo pode parecer contrário na sua vida. O caos estabelecido, com profundas estacas alojadas ao seu redor. Mas uma coisa é certa, Deus continua no controle. Não se desespere, porque a expressão desesperar, ela é cometida para aqueles que não têm esperança. Nós temos uma esperança, e a esperança está viva, a esperança tem nome, é Jesus. Caminhando aqui nos fatos, Jesus vai e fala para Judas, não mais Judas em si, mas o próprio diabo, que a Bíblia diz que o diabo entrou em Judas. Não sei se você lembra, mas eu disse isso aqui, permita-me repetir. Aquilo que era sugestão, que o diabo, ele apresentou uma sugestão para Judas. Não era que determinado foi para ser o traidor. Não. Ele se permitiu ser o traidor. Como se permitiu? Ouvindo as sugestões.
e depois de um grau diferente, o diabo entra nele. Então, Cristo diz, o que tem para fazer? Faça-o depressa. Não sei se você entendeu isto. 2 observações são necessárias. Primeiro, quem controla o tempo é Deus. Deus é o absoluto do cronos. Deus é o absoluto do tempo. Nós somos apressados, angustiados, ansiosos. Ou não somos? Somos. Normalmente. Não gostamos de esperar, quando a Bíblia diz que devemos aprender a esperar, e com paciência, não por qualquer pessoa, mas pelo Senhor. E a outra grande lição, que o diabo é um cão nas mãos de Deus. Deus manda pular, ele pula. Deus manda ele correr, ele corre. Não tem arquirrival de Deus. Muitos crentes pensam que é como se fosse o lado bom da força, o lado mal da força. Não é assim, isso aí é Star Wars. Só existe um Deus Todo-Poderoso, que controla todas as coisas, que subjuga todas as coisas. Lutero disse certa vez que o diabo é o diabo de Deus, ou seja, Deus está e continua reinando soberanamente sobre tudo e todos, no mundo visto e no mundo invisível. Então quero falar ao seu coração, confie em Deus. Tem muito crente que tem medo do diabo. A Bíblia nos ensina a ter medo de Deus, que pode colocar a nossa vida no inferno, no Hades. Nós temos que ter medo de Deus, e o medo no sentido de temor, de respeito, de honra, de valorizá-lo, de honrá-lo. William Hendricks destaca o fato de que Satanás havia colocado uma sugestão maligna no coração de Judas, e Judas tinha agido com base nessa sugestão. Esse é o método. O diabo, ele usa de forma costumeira aqueles que não resistem a ele. A Bíblia diz isso: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, que ele fugirá de vós. Ele pode e faz muito isso em todos os lugares, inclusive aqui, em qualquer lugar, na sua casa, no seu trabalho. Ele coloca sugestões. Ele coloca um ambiente para que a pessoa faça o que é errado, compre a sua ideia. Mas a Bíblia também nos ensina, se tivermos um coração sujeito a Deus. O que é um coração sujeito a Deus? É um coração que está depositado nas mãos do Senhor. Um coração que se humilha diante da poderosa mão de Deus. É um coração que não quer nada deste mundo, mas quer simplesmente servir a Deus. Mas aqueles que não conseguem resistir, o diabo domina, como dominou a alma do traidor, Judas Iscariote. E agora, o que acontece? Judas tem então o seu coração totalmente endurecido, não mais ouve a voz de Deus. Na vida, temos várias chances. Judas teve várias e várias oportunidades de não trair. Lá em Mateus capítulo 26, o Senhor Jesus Cristo disse: mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor que lhe fora não ter nascido. Está lá em João, lá em Mateus 26, 24. Jesus disse, Jesus pregou, Jesus curou, Jesus ressuscitou, e Judas viu tudo isso, mas mesmo assim, escolheu trair. Volto o que eu disse. Na vida, temos várias chances, mas um dia elas acabarão. Você, eu, nós temos a chance de mudar. Nós temos a chance de escolher o que é correto. Nós temos a chance de seguir o que Cristo deixou para nós. Nós temos a chance de cumprir a vontade de Deus. Nós temos a chance de ser agradável aos olhos do nosso Senhor.
Mas se estamos jogando fora as chances, elas acabarão. Um dia, o martelo será batido. Um dia, estaremos diante do Senhor. Não sei na sua leitura, não sei na sua versão, mas na minha versão diz aqui uma expressão muito interessante que diz assim: e era noite quando Judas saiu. E aí, pastor? O que tem a ver? Vou falar como o Josué fala comigo. E aí, pastor? Josuézinho fala isso. E aí, pastor? Eu falo, e aí, Josué? E eu digo, e aí, meu irmão? Era noite, e aí? Esta afirmativa, ela tem um impacto espiritual. Por quê? Porque João considera muito a expressão luz e trevas dentro do seu evangelho. Tem imagens espirituais. Sinclair Ferguson, ele trabalha também essa ideia, quando ele aborda dizendo que Jesus, o que João disse, né, é a luz do mundo, mas Judas rejeitou Jesus e saiu na escuridão. E para Judas, ainda é noite. Para Judas, ainda é trevas até hoje. Escolhemos viver na luz ou andar nas trevas? Uma coisa é certa: os que fazem o mal odeiam a luz, mas os filhos de Cristo, chamados por sua graça, eles vivem na luz. Judas não deu ouvidos à advertência do nosso Senhor, e muitos hoje em dia continuam a imitá-lo e terminarão no mesmo lugar que ele, a menos que entendam e respondam o convite da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ser de Cristo é ser imitador dele. Falar que é de Cristo e não imitá-lo, não é verdade. Quem é de Cristo, vive para Cristo e imita Cristo. A escuridão do lado de fora não pode destruir a luz de Cristo que há em nós. Eu termino dizendo o seguinte: que caminho Judas escolheu? Você sabe. Eu não sei o caminho que você tem escolhido no seu coração. Nós conhecemos as pessoas pelo lado de fora. Na sua intimidade, na sua particularidade, onde há só você e Deus. Quais são os caminhos que você tem buscado? Diante das tentações, qual é o caminho que você tem buscado? E a Bíblia diz que existe um caminho que aos olhos do homem, do ser humano, parece direito, mas ele conduz à morte. Se atente para isso. Judas teve o melhor pastor que esta terra poderia apresentar, o próprio Senhor Jesus Cristo. Então não foi por falta de pastoreio, não. Alguém pode dizer, pastor não liga para mim, pastor não fala comigo, pastor não é questão de pastor, não é pessoa. Judas teve o melhor pastor. Judas teve o melhor mestre, o melhor conselheiro. Judas teve o Deus homem. Judas viu o que os nossos olhos nem conseguem imaginar. Imagine o impacto de ver um morto ressuscitar, de um mudo falar, de um cego enxergar. Mas nada disso foi o suficiente para que Judas escolhesse o caminho correto. Escolha certo. Estar na presença de Cristo é diferente de ter Cristo em seu coração. Viva para Cristo, imitando-o. Viva para Cristo, dizendo não aos caminhos errados. Amém? Vamos orar ao nosso Deus? Feche os seus olhos, por favor. Eu vou
ficar quietinho por alguns instantes, para que você ore de forma particular a Deus, naquilo que o Senhor, na pessoa do Espírito Santo, falou ao seu coração. Ore agora a Deus.